Olá a todos! O nosso artigo é Bem-vindos ao Mundo, atendimento inclusivo ou não para os viajantes solo nas hospedagens. A seção temática do trabalho é turismo e hospitalidade, e o artigo foi desenvolvido pela Joyce, pela Natália, que sou eu, e pela Karina. O turismo e inclusão social, elas andam lado a lado. É possível observar vários conceitos no turismo, alguns envolvendo, por exemplo, economia, deslocamento de um território para o outro, lazer, bem-estar, cultura ou áreas relacionadas. Dentro do turismo é importante a inclusão social, isso porque, mesmo com contato com novas culturas, estar relacionadas à essência de viajar, é possível notar que ainda existe uma falta de aceitação, da diversidade em alguns destinos turísticos. Isso é observado por grande parte da literatura, tanto que Medeiros, Solange e Silva, no contexto aqui no brasileiro, eles afirmam que há uma necessidade de promoção e estruturação de serviços turísticos aqui no Brasil para que a categoria consiga atender todos os públicos de uma forma mais adequada. E a partir desse contexto foi elaborado o objetivo dessa pesquisa. Então, o objetivo principal desse estudo foi descobrir se o atendimento oferecido pelos funcionários de uma hospedagem era inclusivo e se havia alguma variável, por exemplo, cor da pele, o gênero, a idade, o perfil físico ou deficiência, interferiam no modo como os viajantes solos eram atendidos nesses estabelecimentos. A partir disso, a revisão da literatura foi baseada e escrita toda com base em artigos sobre turismo inclusivo. Em relação à metodologia, foi feita uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa qualitativa, um levantamento que tinha caráter tanto descritivo e exploratório, então haviam perguntas fechadas do tipo Likert, mas também havia perguntas abertas. Foi feita uma pesquisa de opinião com 103 respondentes, todos eles que viajam solos, então sozinhos, por algum destino turístico. Todos foram viajantes brasileiros. O questionário ele foi disponibilizado de uma forma online para os respondentes e ele foi aplicado entre janeiro e março de 2023. Em relação aos resultados, dentre essas pessoas que viajam solo na presente pesquisa, 77 foram mulheres e 26 eram homens. Em relação à idade, 32% dos respondentes tiveram idade entre 29 e 39 anos, em torno de 28% tiveram mais de 50 anos e em torno de 24% tiveram idade entre 39 e 49 anos. Em relação à motivação da viagem, foi visto que grande parte da motivação é devida ao lazer, depois pelo trabalho, visitar familiares e, por fim, intercâmbio. Em relação à preferência de hospedagem, foi vista uma preferência maior pelo hotel, seguido pelo hostel, pela pousada e, por fim, pelo Airbnb. Quando perguntado sobre o atendimento recebido nas hospedagens, grande parte dos respondentes assinalaram entre 5 e 4, na escala Likert. Isso significa que grande parte das pessoas elas prezam pelo atendimento, então o atendimento é importante para elas. E aqui algum relato que é apresentado na pesquisa. Algumas pessoas elas não se sentem muito à vontade em viajar pelos países do Oriente Médio e na África Central sozinha, porque se tratam de culturas, bem machistas, então elas sentem algum medo em viajar para algum tipo desses países. Em relação ao gênero, quando perguntado se se já tinham visto algum caso do sexo oposto ser atendido com mais cordialidade, grande parte das pessoas disseram que não viram isso, mas algumas pessoas observaram isso. Então, algumas disseram que há uma incompreensão por ser mulher e estar viajando sozinha, e outra disse ainda que ela evita alguns destinos por se sentir insegura como sendo mulher e estar viajando sozinha.
Em relação à aparência física, quando perguntado se já tinham sofrido alguma discriminação por algum funcionário de alguma hospedagem devido à aparência física, grande parte das pessoas disseram que isso não aconteceu, mas algumas pessoas disseram que sim, que isso aconteceu. E um dos casos é destacado aqui nessa apresentação, onde o dono de um hostel fez uma piada com uma foto de um respondente que tinha uma aparência em 2013 e tinha uma outra aparência atualmente. Então, esse é um dos exemplos, mas no artigo também é apresentado outros. Em conclusão, a maioria dos respondentes eles sentem acolhido nas hospedagens, contudo, é necessário dar atenção aos grupos minoritários. A cor da pele, o gênero, a aparência física, a deficiência ou a idade, elas podem sim interferir no atendimento que é oferecido, contudo, há um menor número de viajantes em alguns destinos do mundo. Notou-se uma certa insegurança por viajar sozinho para alguns destinos, como o Rio de Janeiro, o Recife, o Salvador, o sul da Bahia, a África, o Egito, Marrocos, a Jamaica, o Oriente Médio, os países árabes em geral, a Índia, o Afeganistão, a Indonésia e a Tailândia. Então, observando isso tudo, nós observamos o quê? Que para o turismo ser mais inclusivo, é necessário dar uma visibilidade para todos, então para todos os grupos, incluindo também a parcela desprivilegiada, então aquelas que sofreram alguma discriminação. Essas foram as referências que foram utilizadas aqui na apresentação, outras referências se encontram no artigo. Muito obrigada!